Capítulo 18. O retorno ao santuário. A noite avançava, fria e límpida, enquanto a silhueta de Ladybug cruzava os céus de Paris em saltos rápidos e silenciosos. O vento cortava seu rosto, ajudando a dissipar o calor da adrenalina que ainda corria por suas veias. O peso dos 3 Miraculous em sua posse parecia fundir-se à sua própria pele, mas a sensação já não era de fardo, e sim de uma vitória incontestável. A poucos quarteirões de distância da padaria, ela pousou em um beco escuro e desfez a transformação. Um suspiro profundo escapou de seus lábios quando o traje desapareceu, revelando novamente suas roupas civis. Tiki flutuou exausta e pousou com leveza na palma de sua mão, acompanhada por Trish e Duzu, que pareciam aliviados por estarem seguros. Você conseguiu, Marinette, sussurrou Tiki, os grandes olhos azuis brilhando de orgulho e cansaço. Você realmente derrotou o Shadow Moth. Nós conseguimos, Tiki, respondeu Marinette com um sorriso sereno, guardando os 3 pequenos Kwamis delicadamente dentro de sua bolsa de lado. Agora, vamos para casa. É hora de encerrar esse dia. Ela caminhou pelas ruas agora estranhamente silenciosas. Paris parecia prender a respiração. As luzes das janelas dos apartamentos continuavam acesas. A cidade inteira ainda processava o choque de ver o rosto de Marinette Dupin Cheng e de Gabriel Agreste estampados na transmissão mundial. Ao se aproximar da padaria, Marinette notou que as luzes do andar de baixo e da sala de estar estavam totalmente acesas. Ela empurrou a porta da frente. O sininho acima da entrada soou com o mesmo clique metálico de sempre, mas o ambiente que a recebeu era completamente diferente daquele que deixara mais cedo. Tom e Sabine estavam de pé no meio da loja, paralisados. Seus rostos estavam vermelhos, inchados pelo pranto incessante dos últimos 30 minutos. Quando o som do sino anunciou a entrada da filha, ambos se viraram em um sobressalto. Sabine soltou um soluço sufocado, levando as mãos à boca, dando um passo trêmulo à frente. Tom, o homem grande e expressivo, parecia subitamente encolhido sob o peso de uma vergonha esmagadora. Eles estenderam os braços, os lábios tremendo, tentando desesperadamente formular palavras de desculpas, de amor, de arrependimento pelo aniversário esquecido e pelos 3 meses de negligência cega. Marinette, no entanto, apenas parou perto da entrada. Ela olhou para os dois com a mesma expressão neutra e imperturbável que vinha cultivando. Não havia ódio em seus olhos azuis, nem lágrimas, nem ressentimento. Havia apenas uma distância intransponível. Antes que qualquer um dos pais pudesse dar mais um passo ou proferir a primeira palavra, Marinette ergueu levemente a mão direita em um gesto calmo, mas absoluto, de interrupção. Não digam nada, disse ela, a voz saindo perfeitamente modulada, cortando o silêncio da padaria como uma lâmina de vidro. Eu passei os últimos 90 dias tentando fazer com que vocês me escutassem, mas vocês estavam ocupados demais aplaudindo as histórias da Lila. Eu não quero ouvir desculpas que só foram motivadas porque vocês viram o meu rosto em uma tela de televisão. Filha, por favor, implorou Tom, uma lágrima pesada correndo por sua bochecha. Nós fomos cegos. Nós somos seus pais, nós amamos você. Se vocês me amassem pelo que eu sou, teriam lembrado de quem eu era na sexta-feira, sem precisar que a Ladybug mudasse de traje para lembrá-los, rebateu Marinette, o tom de voz frio, desprovido de qualquer drama. Eu estou cansada. Vou subir para o meu quarto e peço que não me incomodem. Sem esperar por uma resposta e ignorando o choro contido de Sabine que ecoava pelas paredes da loja, Marinette caminhou até a escada lateral e subiu os degraus com passos firmes e pausados. Cada passo parecia consolidar a linha de isolamento que ela mesma decidira traçar para se proteger. Ela entrou em seu quarto, fechou a portinhola do alçapão e passou a tranca de ferro com um estalo definitivo. O som selou o quarto, separando-a do resto do mundo. Marinette jogou a mochila na cadeira e caminhou até a varanda, abrindo as portas de vidro. Ela apoiou as mãos no parapeito de ferro e olhou para a Torre Eiffel, que brilhava ao longe na escuridão. Dentro de sua bolsa,
Os 3 comes flutuaram para fora, cercando-a com um calor reconfortante. Você está bem, Marinette? Perguntou Trish, observando a calma da garota. Eu nunca estive melhor, Trish, respondeu ela, respirando o ar puro da noite. O mundo deles desabou hoje. O meu finalmente encontrou a paz. Ela não pertencia mais àquela sala de aula hipócrita, nem às expectativas negligentes daquela padaria. Ela era a guardiã. Ela era a dona do seu próprio destino. E enquanto Paris inteira começava a queimar na fogueira da própria culpa, Marinette Dupencheng finalmente dormia em paz, sabendo que o silêncio era o seu maior poder. Capítulo 19. O peso da coroa à manhã de terça-feira nasceu sob um céu limpo, mas a atmosfera em Paris havia mudado para sempre. As ruas que cercavam o Cole de Françoise Dupont estavam tomadas por cordões de isolamento da polícia, viaturas e uma multidão compacta de jornalistas de emissoras internacionais, fotógrafos e cidadãos comuns. Cartazes com o rosto de Marinette e os dizeres "Nossa Guardiã" e "Obrigado, Ladybug" balançavam ao vento. Paris inteira havia acordado apaixonada, grata e absolutamente fascinada pela garota que, sozinha, destruíra o império de terror de Rock Moff. Dentro do colégio, o clima era de um funeral psicológico. O pátio, geralmente barulhento, estava imerso em um silêncio sepulcral. Os alunos da classe de Marinette estavam reunidos perto das escadas, mas não pareciam mais o grupo arrogante de antes. Eles pareciam sobreviventes de um naufrágio moral. Alia Cesare mantinha os olhos fixos nos próprios sapatos, o celular guardado no fundo da mochila. O Lady Blog havia recebido milhões de comentários na noite anterior, a maioria deles linchando a jornalista por ter sido cega e por ter atacado a própria heroína que documentava. Adrien Agreste estava encostado na parede, pálido, com olheiras profundas. Ele não tinha mais o status de modelo perfeito. Agora, ele era o filho do maior criminoso da história da França. Irila Rossi sequer havia aparecido. Descobrira-se que sua mãe civil, ao ver a transmissão, entrara em choque e a retivera em casa, enquanto a polícia já abria um inquérito para investigar a cumplicidade de Lila com o estilista. O sinal tocou. Ninguém correu. Eles apenas subiram as escadas lentamente, arrastando os pés, temendo o momento em que teriam que olhar nos olhos da garota que haviam destruído socialmente. Quando os alunos entraram na sala de aula, encontraram a professora Bustier de pé ao lado da mesa, com os olhos vermelhos de quem havia chorado a noite toda. Mas o que realmente paralisou a turma foi a figura sentada na última fileira. Marinette estava lá. Ela não usava mais o visual de antes. Seus cabelos azuis não estavam presos nas habituais Maria Chiquinhas, mas soltos, caindo com elegância sobre os ombros. Ela vestia um blazer preto sob medida que ela mesma desenhara no fim de semana, e seu semblante exibia uma calma glacial. Não havia gagueira, não havia cadernos derrubados, não havia a busca desesperada por aprovação. Ela parecia uma rainha entronizada entre meros plebeus. Ninguém ousou sentar-se perto dela. Alia, que sempre dividia a bancada com Marinette no passado, caminhou a passos lentos e parou diante da mesa da ex-amiga. Suas mãos tremiam. Marinette. A voz de Alia quebrou, cheia de um arrependimento genuíno e doloroso. Nós vimos a transmissão. Eu não sei nem por onde começar a pedir perdão. Eu fui a pior amiga do mundo. Eu acreditei na Lila e... Marinette sequer desviou os olhos do tablet onde lia as notícias da manhã. Ela apenas ergueu uma das mãos, interrompendo Alia com um gesto minimalista e frio. Guarde suas palavras, Alia, disse Marinette, a voz melodiosa, mas cortante como gelo. Eu avisei na quinta-feira que o tempo de vocês havia acabado. Minha identidade foi revelada, mas isso não muda o que vocês fizeram quando achavam que eu era apenas uma civil indefesa. O arrependimento de vocês não é pela dor que me causaram, é pela vergonha de terem sido desmascarados diante do mundo. Volte para o seu lugar. Alia sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto.
mas a autoridade na voz de Marinette era tão absoluta que ela apenas obedeceu, sentando-se na primeira fileira com a cabeça baixa. Adrien caminhou até a fileira de Marinette, parando ao lado dela. O garoto parecia que ia quebrar a qualquer momento. Marinette, meu pai, eu juro que não sabia, sussurrou ele, o peito subindo e descendo com dificuldade. E sobre as coisas que eu te disse, eu fui um covarde. Eu queria manter a paz, mas eu acabei te deixando sozinha. Me perdoa, por favor, Inlad. Ao ouvir o apelido de herói, Marinette finalmente ergueu os olhos azuis, encarando Adrien. O olhar dela fez o portador do Miraculous do gato encolher-se por dentro. Você nunca se importou com a minha paz, Adrien. Você só se importava com o seu próprio conforto e com a sua imagem de bom moço, respondeu ela, sem alterar o tom de voz. Você sabia que a Lila mentia e me pediu para engolir o veneno dela pelo bem do grupo. Você assistiu à minha execução social de braços cruzados. Não me chame de Inlad. Essa conexão morreu no momento em que você escolheu a neutralidade covarde sobre a justiça. Adrien engoliu em seco, sentindo o peso esmagador de suas escolhas. Ele caminhou até sua mesa habitual, isolado, sabendo que havia perdido não apenas a parceira de lutas, mas a única pessoa que realmente o entendia. A professora Bustier limpou a garganta, a voz embargada. Alunos, devido aos acontecimentos, nós teremos uma reunião com a diretoria mais tarde. Mas antes, Marinette, a escola inteira, o Ministério da Educação e a Prefeitura gostariam de prestar uma homenagem a você por... Não haverá homenagem, professora Bustier, cortou Marinette, levantando-se e organizando seu material na bolsa com uma postura impecável. Eu não salvei Paris por esta escola, nem por essa classe, e muito menos pelo governo que permitiu que um homem como Gabriel Agreste agisse livremente. Eu fiz o meu dever como guardiã. Minha presença neste colégio a partir de hoje é meramente burocrática até que eu transfira meus documentos para o ensino domiciliar. Ela olhou para a classe uma última vez. Rose, Kim, Nino, Ivan. Todos desviavam o olhar, incapazes de encarar o reflexo de suas próprias falhas. Eles eram a classe que acolhera a maior mentirosa de Paris e rejeitara a maior heroína do mundo. Marinette sentou-se novamente, cruzando as pernas e voltando sua atenção para o tablet. Ela era agora a pessoa mais amada e famosa de Paris, a protegida de uma nação inteira, mas ali dentro daquela sala, o silêncio que ela impunha era o seu veredito final. A corte havia sido desfeita, e a rainha não aceitava mais desculpas de traidores. Capítulo final. O crepúsculo dos deuses. O Palácio de Justiça de Paris nunca havia testemunhado uma comoção daquela magnitude. O monumental edifício estava cercado por milhares de cidadãos, jornalistas de todos os cantos do planeta e um forte contingente da Polícia Internacional. Telões transmitiam em tempo real o que ocorria dentro da principal sala de audiências. Paris inteira parara para assistir ao desfecho do julgamento de Gabriel Agreste. No interior do tribunal, o ambiente era tenso e solene. No banco dos réus, Gabriel Agreste vestia um uniforme de detenção cinza, desprovido de todo o luxo e elegância que outrora definiram o império da moda Agreste. Seus cabelos estavam levemente desalinhados e ele não usava óculos. Ao seu lado, os advogados de defesa mantinham as cabeças baixas, sabendo que defendiam uma causa perdida. Nas fileiras destinadas ao público, a antiga classe do colégio Françoise Dupont assistia ao julgamento em um silêncio sufocante. Adrien Agreste estava sentado na extremidade oposta de seus antigos amigos, completamente isolado, com o olhar vago e os punhos cravados nos joelhos. Ele não olhava para o pai. Sua mente parecia ter se despedido da realidade. Alia, Nino e os outros alunos também exibiam feições abatidas, marcados pela vergonha pública que suas próprias escolhas haviam atraído ao longo dos últimos meses. Lila Rossi não estava ali. Seu caso corria em segredo de justiça no Tribunal de Menores, enfrentando acusações severas de fraude, falsidade ideológica e cumplicidade com uma organização criminosa.
As portas duplas do tribunal se abriram com um som ecoante, e um murmúrio coletivo tomou a sala. Marinette Dupin Cheng entrou. Ela caminhava com passos firmes, uma postura real e inabalável. Seus fios azuis flutuavam soltos sobre os ombros, e ela vestia um terno feminino escuro de alfaiataria impecável, desenhado por ela mesma. Ela não entrou como uma testemunha trêmula, mas como a guardiã suprema. Ao seu lado, 3 oficiais da alta cúpula da Interpol faziam sua escolta pessoal. Ela tomou o seu lugar no centro do plenário, de frente para o juiz e para o homem que tanto atormentara a sua vida. O juiz-presidente da sessão ajustou seus documentos e bateu o martelo, exigindo silêncio. Réu Gabriel Agreste, pronunciou o magistrado, a voz ecoando pelo sistema de som. Diante das evidências irrefutáveis obtidas através de arquivos digitais, relatórios da prefeitura e da transmissão pública em rede mundial, este tribunal o declara culpado de 97 acusações de terrorismo doméstico, destruição massiva de patrimônio público, manipulação psicológica coercitiva de civis e tentativa de subversão da ordem mágica global através do uso ilícito do Miraculous da borboleta. Gabriel Agreste ergueu o queixo, uma última centelha de sua antiga arrogância brilhando em seus olhos frios. Eu fiz o que fiz por um propósito maior, declarou Gabriel, a voz ecoando de forma teatral pelo tribunal. Paris é uma cidade de mentes fracas que precisava de um catalisador para evoluir. Vocês me julgam pelas regras dos homens, mas eu jogava o jogo dos deuses. Eu quase curei este mundo da sua própria mediocridade. O juiz sequer alterou sua expressão diante do surto do estilista. Ele olhou para Marinette. Senhorita Marinette Dupin Cheng, na qualidade de guardiã dos Miraculous e principal defensora desta nação, a palavra está com você para as considerações finais antes do veredito. Marinette deu um passo à frente. Ela não olhou para Adrien, nem para Alia, nem para as câmeras. Seu foco estava exclusivamente no homem cinza sentado no banco dos réus. Quando ela falou, sua voz não carregava raiva, nem o calor de uma vingança pessoal. Trazia apenas o peso absoluto da justiça fria. Você não é um deus, Gabriel Agreste, começou Marinette, cada palavra saindo perfeitamente nítida, cortando qualquer resquício da imponência que o vilão tentava simular. Você foi apenas um homem covarde que se escondeu atrás de uma máscara de prata e do sofrimento alheio porque não teve a capacidade de aceitar as perdas da sua própria vida. Você usou a dor dos inocentes como combustível para o seu egoísmo. E a maior prova do seu fracasso é que, no final, você não mudou o mundo. Você apenas garantiu que o seu próprio nome fosse apagado de tudo o que há de belo nesta cidade. Gabriel cerrou os dentes, os lábios tremendo enquanto o discurso da garota destruía metodicamente o resto de sua dignidade. Os Miraculous estão seguros sob a minha guarda, continuou Marinette, olhando para o plenário e, por extensão, para toda Paris através das telas. O equilíbrio foi restaurado. Paris não pertence mais ao medo, e muito menos aos tiranos que acham que podem moldar a realidade através da mentira e da dor. O seu império de farsa acabou, Gabriel. E tudo o que resta de você é o vazio. Ela deu as costas para o réu, retornando ao seu assento com a mesma elegância glacial de quem havia superado cada obstáculo colocado em seu caminho. O juiz-presidente bateu o martelo uma última vez. Diante do exposto, este tribunal condena Gabriel Agreste à prisão perpétua em regime de segurança máxima na ala de isolamento internacional, sem direito a condicional ou apelação. Seus bens materiais serão confiscados e revertidos integralmente para o Fundo de Reconstrução das Vítimas dos Ataques de Akumas. A marca Agreste está oficialmente extinta por decreto de Estado. Esta sessão está encerrada. O clamor que explodiu fora do Palácio de Justiça pôde ser ouvido de dentro da sala. Sirenes começaram a tocar enquanto os oficiais da Interpol algemavam Gabriel Agreste, puxando-o para as portas laterais que o levariam direto para a escuridão de uma cela pelo resto de seus dias. Adrien cobriu o rosto com as mãos, soltando um choro silencioso e quebrado. Seu sobrenome, sua herança, sua casa, tudo havia desaparecido.
Ele era agora o herdeiro do nada. Enquanto a sala era esvaziada pela agitação da imprensa, Marinette caminhou em direção à saída principal. Alia Cesare tentou dar um passo em sua direção, estendendo a mão com os olhos implorando por um último olhar, uma última chance de redenção. Mas Marinette sequer desacelerou o passo. Ela passou pela ex-amiga e por toda a classe como se eles fossem feitos de vidro transparente. Eles não eram mais seus amigos, não eram mais seus inimigos. Eram apenas fantasmas de um passado que ela havia deixado para trás. Mais tarde, no topo da Torre Eiffel, o sol começava a se pôr, pintando o céu de Paris com tons de dourado, rosa e violeta. Marinette estava de pé no parapeito mais alto, o vento agitando seus longos cabelos azuis soltos. Ela segurava a caixa dos Miraculos em formato de bolsa compacta, sentindo a energia harmoniosa de todas as joias em perfeito equilíbrio. Tique flutuou ao seu lado, observando a imensidão da cidade abaixo. Paris finalmente está em paz, Marinette, disse a pequena Come, com um sorriso radiante. Sim, Tique. Paris está em paz, respondeu Marinette, um sorriso leve e genuíno surgindo em seus lábios pela primeira vez em meses. E eu também estou. Ela não era mais a menina que se escondia atrás de desculpas, nem a garota que aceitava o peso das mentiras alheias para manter uma falsa harmonia. Ela havia cruzado o deserto do isolamento, enfrentado a traição daqueles que amava e emergido do outro lado como algo infinitamente maior. Marinette respirou fundo o ar limpo da nova era que começava. Ela lançou seu ioiô contra o horizonte dourado e saltou, desaparecendo com a graça e a majestade de quem não precisava mais de máscaras para ser livre. O silêncio que antes a isolara agora era o seu próprio hino de triunfo. A guardiã havia vencido.